Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Vinícius, sou formado em Ciências Biológicas e também faço trabalho de pesquisa sobre inovação de metodologias de ensino. Então, vamos falar a respeito de dois erros muito graves cometidos por grande quantidade de professores na atividade de regência. O que é uma atividade de regência? É aquela atividade que é realizada dentro de sala de aula. Então, regência quer dizer dentro de sala de aula. Não importa se o professor tem diploma de especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado. Não é o nível acadêmico que define o professor na atividade de regência. Por exemplo, existem muitos professores de mestrado, doutorado, que tem mais de 10 anos, que atua mais de 10 anos, né, na atividade de ensino e até hoje possui baixa qualidade de transmitir conhecimento aos alunos. Então, como foram identificados, né, esses dois erros graves? Foi através de um bate-papo formal descontraído com os alunos de escolas públicas, particulares e até de universidades, e que através, como se fosse uma entrevista com eles, conversando ali, eles foram apontados dois erros graves. Vou apontar o primeiro erro grave cometido por muitos professores. É a chamada introdução sem motivação. O que é uma introdução sem motivação? Para entender o que é uma introdução sem motivação, eu vou explicar o que é uma introdução com motivação. A introdução como motivação, eu vou dar um exemplo, por exemplo, como é que eu atuo dentro de sala de aula com os meus alunos. Quando eu entro na sala de aula, quando eu vou iniciar um assunto, eu posso utilizar vários recursos, várias ferramentas motivadoras. Só para vocês terem uma ideia, ferramentas motivadoras, eu coloquei aqui no quadro, que está assim, introdução com ferramentas motivadoras. Tem jornais e revistas, videoaulas e experimentos. Eu entro na sala de aula, eu mostro a eles esse artigo aqui de jornal aqui. O que fala desse artigo de jornal? Aí eu começo a ler para eles, ou eu posso escrever no quadro alguns trechos, ou eu vou falando assim para eles, lendo para eles o que é. Eu vou dar um exemplo aqui do que eu li para eles assim, quando eu dei um assunto, que eu vou dizer para vocês o que é, tá? O cabelo é revestido por queratina, uma proteína que forma várias camadas de proteção ao fio. Então tá lá, queratina, proteína. O descolorante retira essas camadas protetoras, deixando o fio exposto aos poucos. Nesse processo é retirada também a melanina, pigmento que dá cor ao cabelo. Como resultado, os cabelos ficarão mais claros e também mais frágeis, o que poderão deixá-los quebradiços e com aspecto maltratado. Pronto. Então, só para vocês terem uma ideia, li apenas alguns trechos aqui, só para ver que eu peguei captei dois assuntos aqui, duas palavras que estão aqui no jornal e que tem a ver com o assunto que eu vou dar dentro da biologia sobre proteínas e síntese de proteínas. O que eu quero dizer? Então, peguei aqui melanina e queratina. São duas proteínas, né, que nós podemos encontrar nos cabelos, podemos encontrar a melanina, por exemplo, nos olhos. E o que acontece? Que essas duas proteínas, elas são muito importantes no funcionamento, né, do nosso organismo. E eu falo assim para eles: temos essas proteínas, além de outras proteínas que temos no nosso corpo. Então, para mostrar para vocês como então essas proteínas são sintetizadas. Aí eu começo a explicar a síntese de proteínas. Então, isso já dá o aluno já fica mais animado para aprender, porque ele sabe que com a importância das proteínas, né? Então, quando eu li esse artigo de jornal, eles já ficam cientes do que são realmente as proteínas que são essenciais para o nosso organismo. Um outro exemplo que tem aqui no artigo, né, de jornal, desse artigo aqui, está aqui escrito assim, aqui tem um desenho de um avião, que vocês estão vendo, né? Esse avião, ele sofreu uma colisão aqui, ele colidiu com um urubu, e aqui está assim escrito no artigo, deixa eu botar direitinho aqui para vocês verem, culpa de um urubu, aí fala assim, eu começo a ler, um avião pousou ontem no aeroporto com sua parte dianteira amassada. A suspeita é que a aeronave, que veio de uma cidade, de uma capital, tenha sido atingida por um urubu durante a sua descida. Então está aqui,
o artigo aqui, leio. Eu risquei aqui as palavras, eu não queria falar a empresa, eu não queria falar o nome do aeroporto para poder deixar assim oculto, né? Não quero revelar, não é muito bom assim revelar qual a cidade que aconteceu, qual o tipo de empresa aérea, tá bom? Então, qual é o assunto que eu associo com esse artigo aqui? Então, temos aqui o assunto de física, tá aqui, física, quantidade de movimento e colisões. Então, quando eu leio um artigo desse aqui, mostro para os alunos, eu associo com esse assunto aqui de física, quantidade de movimento e colisões. Porque já pensou você chegar na sala de aula e explicar o que é quantidade de movimento? Aí você explica ali, define e você coloca as fórmulas para depois passar para os problemas. E também a mesma coisa do assunto colisões. Colisões tem a ver com esse artigo aqui. Então, o aluno, quando ele vê que está aprendendo colisões e associado com um assunto que acontece na vida cotidiana, que a gente está vendo assim nas reportagens, que acontece de colisões, então ele fica já animado também para aprender. Você usando uma introdução com motivação, o próprio aluno ele consegue adotar uma metodologia de estudo, ele consegue aprender melhor os assuntos que são dados. E isso assim ajuda até o aluno a fazer a melhor interpretação dos enunciados, desde claro que o professor ele ensina o aluno também a interpretar as questões. Vamos ver um outro assunto aqui a respeito. Tá aqui. Vamos ver aqui se eu encontro um jornal aqui. Aliás, um outro artigo aqui. Aqui fala, eu estava lendo aqui um assunto e aqui fala a respeito daqui, ó, que diz assim, aqui, ó, a leitura é um ótimo exercício para a memória. Leia ao menos um livro por mês, é saudável e amplia o conhecimento. Esse artigo aqui, qualquer professor, não importa se é de língua portuguesa, né, matemática, para cá, né? Química, física, ciências biológicas, história e geografia. Se um professor está sempre falando sobre isso, da importância da leitura, isso faz com que o aluno ele tenha ciência de que somente através de leitura e de muito estudo, sempre ficar praticando diariamente, é que ele vai conseguir assimilar o aprendizado. Ele já assimila o aprendizado você usando a introdução com motivação. Então, o aluno também tem que fazer a parte dele. Ele também tem que chegar na sala, em casa e adotar uma metodologia de estudo. Ele vai conseguir fazer isso se o professor utilizar desses recursos. Um outro recurso, deixa eu ver se eu tenho mais aqui, a respeito, vamos ver aqui, está aqui. Quando o professor vai começar um assunto de matemática, por exemplo, ele vai dar um assunto sobre, deixa eu ver se está aqui, matemática, porcentagem, juros. Então, como é que ele pode dar uma introdução com motivação? Mesmo ele não utilizando o jornal, ele pode usar o próprio quadro. Aí, antes de começar o assunto sobre porcentagem e juros, né, mostro novamente aqui, ó, porcentagem e juros, o professor ele pode escrever isso aqui no quadro, né, tá aqui, ó, ver se dá para ver, ó, uma pessoa contraiu uma dívida sobre a qual incidem juros a uma taxa de 12% ao mês, né? Depois de quantos meses esta dívida vai dobrar? Então, quando é colocado esse tipo de introdução no quadro, antes de começar a explicar, bote os alunos, vê se alguns alunos têm um conhecimento, uma base de como calcular. Coloque eles para eles fazerem isso para você medir também o nível de conhecimento dos alunos, porque é um assunto que é do ensino fundamental e tem alunos assim que às vezes assim, dentro na própria casa, tem uns pais ali que às vezes tem um deles que trabalham com matemática, que são de contabilidade, então, e o aluno ali sempre vendo, né, o pai ou a mãe fazendo esses cálculos para poder controlar as dívidas, então o filho a criança acaba aprendendo também. Então coloca eles esse tipo de introdução antes de entrar
antes de querer definir o que é porcentagem de juros, e aí você pode passar por os problemas. Então esse assunto porcentagem de juros, ele é fundamental, não é só para fazer uma prova lá na escola, isso aí vai servir para a vida inteira, para ele calcular, porque ensinar, o professor usando uma motivação aos alunos, eles aprendem até a controlar as dívidas, que muitos fazem por aí, que não tem necessidade de fazer tanta dívida. Vamos pegar mais um exemplo aqui por exemplo, está aqui, na língua portuguesa, o assunto aqui é separação de sílabas. Muitos professores assim, língua portuguesa, né, baseado no depoimento de alunos, eles falam que assim, o professor dá lá uma aula sobre separação de sílabas, mas o professor não explica para que serve uma separação de sílabas. Eu vou dar um exemplo de separação de sílabas que está exatamente associado ao segundo erro cometido por uma grande quantidade de professores, que esse erro aqui, então, é muito grave, mais do que o primeiro. Então, eu vou ler aqui, está aqui. Qual é o segundo erro grave cometido por muitos professores? Vou aproveitar que, na hora que eu for escrever, sem querer, foi aplicado a separação de sílabas. Então, vou ler aqui. Despreparo na elaboração de provas em função da incompatibilidade de estilos de exercícios entre os que são pra ti. Aí, como eu não tinha mais espaço, pra ti, coloquei o tracinho, aí vim aqui atrás e botei K2 nas aulas e os aplicados nas provas. Então, quando o professor vai explicar o que é a separação de sílabas, ele tem que dizer ao aluno para que serve a separação de sílabas. Como é que você aplica? É exatamente que quando você vai escrever num texto, na hora quando uma sílaba toda não dá, né, eu tenho que colocar um traço e continuar aqui atrás, ou então, quando escreve, aí tem um espaçozinho aqui, eu poderia ter colocado aqui embaixo, para ti, botasse K2. Então, a separação de sílabas serve para isso. Você está escrevendo um texto, aí na hora não dá para completar, bota um tracinho e continua embaixo. E tem que ter cuidado, e para poder você usar essa separação de sílabas durante numa redação, você tem que também saber as regras, né? Eu vejo muitos, já vi muitos assim trabalhos, né, até de profissionais, gente, juro, eu vi de profissionais mesmo, né, que são universitários, que pós-universitários, que escreveram, por exemplo, a palavra, vamos dizer uma palavra assim, passado, tá? Aí tá, ele escreve passado, né? Ele escreve passado, vou ver se eu escrevo aqui para vocês verem como é que é. Por exemplo, ele escreve aqui a palavra passado, tá aqui, vê se dá para ver direitinho. Opa, cadê? Tá aqui, a palavra passado. Aí quando ele vai escrever passado, ele bota então ele, na hora de separar a sílaba, ele passado, tá aqui, ele colocou assim, porque não dá dando para ver direitinho. Tá aqui, eu botei bem aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo me encontrar. Opa, aqui, tudo bem, passado, beleza. Eu já vi acontecer um caso assim, que bota o pá aqui, traço e continua o SS junto. Então, na hora que nessa separação de sílabas, quando você envolve dois S e dois R's, por exemplo, passar do carro, você tem que separar um S do outro. Você tem que botar passar, PAS, traço, o S ele fica separado do outro, que você separa, e bota o S embaixo, do. Então, eu só estou dando só uma ideia para vocês do que vocês, professores, podem não apenas dar o assunto e fazer o aluno estudar para fazer uma prova. Tem que botar o aluno, ele tem que ter consciência de que ele está estudando isso aí para a vida dele. Na hora que ele for escrever um artigo, fazer um relatório, ele tem que utilizar bem a língua portuguesa. A língua portuguesa realmente é uma disciplina muito